Bem, então vamos mais um de trabalhos, com o título Produção Textual na Cultura Digital, de autoria de Paula Fernanda Rodrigues Brum, Janaína Martins Correia e Juliana Brandão Machado, que está vinculado à Universidade Federal do Pampa do Rio Grande do Sul. Bom, boa tarde. O meu nome é Paula Fernanda Brum, eu sou professora da rede municipal aqui no município de Erval. Esse trabalho eu escrevi em colaboração com as minhas colegas, com a minha colega Janaína e com a minha orientadora, que foi minha orientadora, que é a professora Juliana Machado. Bom, o nosso trabalho, então, ele se chama Produção Textual na Cultura Digital. Ele foi desenvolvido em uma escola da zona rural, porque eu trabalho em uma escola da zona rural. Como então a gente vê assim a necessidade do uso das tecnologias digitais como ferramenta de ensino e de aprendizagem, e como nós vivemos na sociedade do conhecimento, e que as tecnologias elas fazem parte do nosso cotidiano, né? É algo que já é natural. Então nós temos procurado trabalhar e trazer para a escola atividades relacionadas às tecnologias digitais, ainda levando em consideração que a partir desse ano, agora de 2020, de acordo com o documento normativo, que é a Base Nacional Comum Curricular, que tem a finalidade de unificar os currículos escolares da educação básica, nós precisamos trabalhar direcionado para a cultura digital. E os alunos hoje, né, eles trazem para a sala de aula, né, os seus dispositivos móveis, os seus celulares, sempre com eles. Então, é mais uma forma, né, e algo que nos provoca a trazer, né, esse tipo de atividade. Também a gente tem como referência, assim, né, nos estudos, a autora Paula Sibilha, que ela traz bem forte, assim, essa questão, né, do uso das tecnologias na escola, porque parece que a escola ainda vive de uma maneira muito tradicional, né? Não vem acompanhando esse desenvolvimento das tecnologias, não vem trazendo isso para dentro da escola e acaba que, por vezes, né, havendo um certo enfrentamento, não uma disputa, mas é um enfrentamento porque a escola tem uma maneira muito tradicional e os alunos já estão mais adiante na questão da tecnologia. Bom, então os objetivos dessa atividade foram propiciar o uso das tecnologias digitais no processo de ensino da disciplina de produção textual. Ele foi realizado no componente curricular língua portuguesa, na disciplina na produção textual. A disciplina não é separada nessa escola, ela era, né, a atividade de produção textual era realizada dentro da disciplina de língua portuguesa. Um outro objetivo foi aprimorar o processo de escrita na perspectiva da colaboração, porque daí os alunos poderiam, né, trabalhar em colaboração, realizar também uma atividade de produção textual mais atrativa, tendo em vista que os alunos eles têm um certo receio quando se trata da produção textual, né? Muitos parecem não apresentarem tanta disponibilidade, né, de realizarem esse tipo de atividade. Então, foi uma maneira encontrada de chamar mais atenção. E também desenvolver habilidades de escrita formal dentro da cultura digital, porque os jovens, né, eles têm, quando eles realizam a escrita nos seus dispositivos móveis para acessar redes, enfim, eles têm, né, um linguajar muito comum, né, da cultura jovem mesmo, então, para que eles pudessem também trabalhar a escrita formal. Então, os sujeitos à pesquisa foram alunos de uma turma de 9º ano, de uma escola que ela fica localizada na zona rural do município de Erval, e ela recebe alunos que são oriundos das localidades próximas à escola e também de assentamentos da reforma agrária. Esses alunos, essa turma, assim, todos eles tinham acesso, né, tinham os seus dispositivos móveis, então foi o que facilitou
também a realização da atividade. Bom, para desenvolver esse trabalho, o que nós fizemos? Levamos, então, né, a atividade, propomos a atividade nas ferramentas do Google, que foi o Google Sala de Aula e o Google Drive. Eles realizaram essa atividade na própria sala de aula, porque a escola ela não possui laboratório de informática e também não possui uma rede de Wi-Fi. Então, eles puderam utilizar os seus celulares através das redes de dados móveis, né? Tendo em vista que o Google Sala de Aula e o Google Drive, eles não são aplicativos que pesados, assim, né? Que fossem exigir tanto, e a conexão poderia ser feita de maneira bem fácil. Eles escreviam, então, um texto colaborativo. Primeiro eu apresentava, né, a atividade, explicava para ele. No primeiro momento foi explicado como aconteceria. Depois eles se organizavam em grupos e realizavam atividade de escrita colaborativa no Google Drive, e após eles colocavam essa atividade no Google Sala de Aula, porque então eles tinham uma sala de aula, né, virtual ali no Google Sala de Aula, que era colocada essa atividade. Essa atividade ela contemplou assim, textos dissertativos, narrativos, enfim, eles puderam escolher o tipo de texto que eles gostariam de escrever. Os assuntos também que foram trabalhados foram escola, juventude, tecnologias digitais e redes sociais, porque foram assuntos que eles acharam importante debater, mesmo que depois, ao longo, né, do tempo, foram se desenvolvendo outros também, mas estes, para essa atividade, nós trabalhamos com estes, porque foi uma escolha dos alunos. Bom, como resultado, assim, da atividade, eles tiveram, né, a possibilidade de desenvolver e aprimorar a leitura e a escrita em grupo, porque a partir do momento que eles estavam trabalhando no grupo, eles faziam a interação tanto para produzir o texto, como para debater o texto e em relação à escrita, porque como eles estavam escrevendo em colaboração, um escrevia uma parte do texto, outro escrevia outra, então eles tinham no Google Drive essa possibilidade de se auxiliarem também uns aos outros, né? Por exemplo, se algum aluno estava com dificuldade ou tinha escrito alguma palavra que a ortografia não tivesse ficado correta, o outro aluno poderia colaborar e auxiliar. Então, né, esse também é uma característica do Google Drive, que eles puderam ali, né, puderam perceber e trabalhar dessa forma. Um outro objetivo atingido com a atividade foi assim, que eles, né, desmistificar a ideia de que os celulares eles podem trabalhar no processo de ensino, porque ainda, infelizmente, em algumas instituições há esse pensamento, né, que as tecnologias digitais acabam atrapalhando o ensino, enfim, mas não. Eles puderam perceber que eles podem utilizar os seus dispositivos móveis para outras finalidades, que não só acessar as redes sociais, que não só utilizar o WhatsApp, enfim, eles podem e devem, né, trabalhar também com esses dispositivos móveis como ferramentas de ensino e de aprendizagem. E um outro resultado atingido foi que, claro, de primeiro momento causou um impacto, porque a escola em si ela não era habituada a trabalhar dessa forma. Então, isso acabou causando um impacto tanto, né, nos alunos quanto nos outros professores, que ficaram sabendo, né, que a atividade era realizada dessa forma, mas eles puderam perceber que, né, as funcionalidades dos seus dispositivos e apresentar mais interesse na disciplina de produção textual, que até então vinha não tendo um bom rendimento.
Então, assim, com a atividade, a gente pode perceber a falta que faz a gente aliar os dispositivos móveis e as tecnologias digitais no processo de ensino e de aprendizagem, porque, né, acaba desmistificando essa ideia de que elas atrapalham e faz também com que os alunos apresentem bastante interesse, porque eles vivem, né, no mundo digital, essa cultura digital faz parte da vida deles, né? Eles trazem os celulares, eles estão sempre, né, a maioria do tempo conectados. Uma outra questão importante também, né, que é agora a partir desse ano com a implementação da Base Nacional Comum Curricular, ter que desenvolver a competência da cultura digital, né? Então, trazer atividades relacionadas, né, à cultura digital, que eles possam ir se ambientando e utilizando de maneira benéfica na sala de aula. E também que não se tenham, né, nas escolas, as tecnologias como inimigas do processo de ensino, né, que elas tenham ali o seu espaço, né, que elas podem agregar conhecimento e que acabam modificando, né, a maneira de ensinar, a maneira de aprender, enfim, mas que, né, os docentes, nós, professores, né, desta época, agora precisamos trabalhar desta forma.